E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, isso aqui é um editorial, tá? Que saiu, tá? Eu achei fantástico. Então eu tô trazendo essa matéria de editorial para vocês, tá? Porque eu tenho a mesma opinião. Por ter a mesma opinião, que precisa ser as coisas serem muito mais claras. E o governo Suga está fazendo as coisas muito nas coxas, tá? Tá tudo muito nebuloso. Assim, ele não mostra a direção de nada, infelizmente. Então não dá para as pessoas saberem o que fazer ou não, né? Então, já viu, né? Mas vamos lá. Mensagens mais claras são necessárias na declaração de emergência planejada sobre o vírus no Japão. O primeiro-ministro Yoshihide Suga afirmou que o governo está considerando declarar outro estado de emergência em Tóquio e outras 3 prefeituras por causa da disseminação do vírus. Sim, tanto que já deram um parecer que quinta-feira o Suga deve falar sobre o assunto, deve tomar a decisão final e dar a martelada final sobre isso. Tá. Suga disse que uma mensagem mais forte é necessária para combater o vírus, mas em sua entrevista coletiva ele evitou mencionar qualquer medida concreta para acompanhar a declaração. Com tal postura, devemos questionar se a mensagem está chegando ao público. Também acho. A única coisa concreta foi que eles falaram: não vai haver fechamento de escolas, a não ser que tenha algum caso atípico. Caso contrário, não vai fechar as escolas. E do contrário, né, a única coisa que está sendo feita é: vão pedir para fechar os bares e restaurantes às 20 horas, às 8 horas da noite. Tirou isso, ele não falou mais nada, né? Então fica realmente complicado. As empresas, as firmas ou até mesmo as pessoas físicas como eu e você, né, tomar alguma decisão sobre o que fazer em relação a isso. Porque tem a questão de economia, questão de comprar mantimentos e etc. Como é que vai ser feito? Graças a Deus o meu estado ainda, onde que eu moro, não vai ser afetado pelo estado de emergência. Ainda não, porque como foi da outra vez, o governo do Abe, ele colocou para 7 províncias. Aí depois os outros governadores foram se autoproclamando, aí virou aquela lambança toda que virou o estado de emergência nacional, tá? Isso para resumir a coisa. Então pode ser que qualquer outro estado também acabe entrando nessa dança. Vamos ver, né? Mas continuando. Em 31 de dezembro do ano passado, o número de novas infecções por coronavírus registradas em Tóquio ultrapassaram os 1.300. E a capital e outras 3 prefeituras foram responsáveis por mais da metade de todas as infecções no Japão naquele dia. O número de pessoas que sofrem com sintomas graves de coronavírus também tem aumentado e as preocupações com o colapso de sistemas de saúde são cada vez mais fortes. A situação exigia contramedidas rápidas, mas em um estágio e o governo local e central empurraram a responsabilidade para para o outro, sobre os governadores das províncias, que deveriam primeiro intensificar os pedidos para que as empresas reduzissem seu horário de funcionamento ou se uma declaração governamental de estado de emergência deveria vir primeiro. É aquilo que eu falei em outro vídeo. Um ficava empurrando para o outro, né? Como é que se fala assim? Só que agora, com os 4 governadores se unindo e pedindo diretamente ao público, não tem como esconder. Tá? Como não tem como esconder isso, o primeiro-ministro é obrigado a fazer alguma coisa. E aí? Porque o Suga sempre fingia que não via nada. Vai fazer o quê, né? Parece que depois que os governadores indicaram no início do ano que aceitariam medidas aprimoradas para combater o vírus, o governo central foi levado a concordar em declarar o estado de emergência. Sim, foi o que eu acabei de falar. Depois que soltou a público, não tem como. Diferente do Brasil, que o Brasil, os caras tentam dar um jeito de camuflar, jogar debaixo dos panos, ali, de jogar a sujeira debaixo do tapete. Aqui no Japão não acontece isso. Porque o povo fica de olho, né? E esse ano é ano de eleições no Japão. E aí? Né? Mas a terceira onda de infecções por coronavírus no Japão começou em novembro do ano passado. O governo teve tempo suficiente desde então
para adotar contramedidas, mas demorou para responder. As autoridades relutaram em revisar a campanha de subsídio Go to Travel. Não são as autoridades, foi o Suga. A verdade seja dita, porque o Suga sempre foi contra a retirada da campanha Go to Travel. Por ele estaria até hoje. Para impulsionar a demanda no setor de viagens. E o governo chamou-as de 3 semanas cruciais a partir do final de novembro para combater, o coronavírus. E esse combate falhou. As medidas adicionais foram tomadas depois disso, foram mornas e as infecções continuaram a se espalhar na área metropolitana de Tóquio. Certamente, parte da razão para a resposta atrasada foi a adesão das autoridades na campanha Go to Travel, liderada pelo primeiro-ministro, foi o que eu acabei de falar, e as preocupações com a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio neste verão. As autoridades têm grande responsabilidade por conduzir o Japão a uma situação em que outro estado de emergência deve ser declarado sem tomar medidas preventivas para prevenir infecções antecipadamente. Quando uma declaração é feita, é importante aumentar sua eficácia. Sim. Só que, como o Abe fez, o Abe mandou fechar tudo. Fecha tudo, bota todo o povo para dentro de casa para não ficar saindo sem necessidade. Claro que eles não colocaram multas como nos outros países, restrições com a polícia na rua, não fizeram nada disso. Aí foi questão consciencial do povo. Só que as empresas tinham que fechar. Tá? Antes da declaração planejada, o governo está ponderando a redução de pedidos de autocontenção nas atividades comerciais, principalmente nos restaurantes. É o que eu já vinha falando nos outros vídeos, que é tudo que indica, o Suga está indicando isso, que ele não quer que as empresas fechem de forma alguma. Tá? Mas, considerando quanto as infecções já se espalharam, provavelmente será necessário restringir os movimentos das pessoas. No passado, vimos a administração Suga e a administração anterior do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe menosprezando as opiniões de especialistas. Desta vez, o governo deveria dar atenção suficiente às opiniões dos especialistas ao decidir sobre um curso de ação. Como eu já havia falado em outros vídeos também, para quem acompanha o canal deve se lembrar muito bem. É essencial que o governo apresente padrões com antecedência, declarando até que ponto as novas infecções precisarão diminuir antes que o estado de emergência seja suspenso. Após o pico da segunda onda de infecções no verão, o número de pessoas infectadas não diminuiu o suficiente. E esse foi um dos fatores na propagação da terceira onda de infecções. Quando o estado de emergência foi declarado pela primeira vez no Japão em abril do ano passado, o público teve um forte senso de crise e foi fácil obter sua cooperação. Sim, as pessoas diminuíram muito o fluxo na rua. Mas desta vez, foi apontado que será difícil para os pedidos de autocontenção serem eficazes. Para receber um nível mais alto de cooperação, o governo precisa apresentar uma estratégia clara, indicando como pretende controlar a disseminação das infecções. Mais importante do que tudo é a confiança do público na política. No ano passado, o primeiro-ministro Suga e Toshihiro Nikai, secretário-geral do Partido Liberal Democrata no poder, foram atacados durante um jantar realizado em meio a pedidos para que o público exercesse autocontenção. Essas ações apenas convidam a uma reação pública. Sim, porque o governo do Suga fala, não faça reunião com mais de 5 pessoas. E eles foram flagrados numa reunião com mais de 7 pessoas. Ficou feio, né? Para não falar assim, hipócritas. Paralelamente, a declaração do estado de emergência deve-se discutir a revisão de lei de medidas especiais de combate ao coronavírus. A Associação Nacional de Governadores tem buscado o estabelecimento de um sistema para compensar financeiramente as empresas que cumprirem os pedidos de suspensão de suas operações ou redução do horário comercial, juntamente com penalidades para empresas que não as cumpram. No ano passado, Suga finalmente indicou que consideraria revisões da Lei de Medidas Especiais na próxima sessão regular da Dieta, que deve ser convocada em 18 de janeiro. Os partidos governantes da oposição concordaram que priorizarão
o debate sobre as revisões. Então vocês estão vendo que a partir desse ano, depois que as leis forem promulgadas, escreveu, não leu, o pau comeu, nego. Né? Então, se mandar fechar, tem que fechar. Por quê? Patincos ficaram abertos, todas as crises, né? A crise passada. Né? Outros lugares ficaram totalmente abertos, por mais que o governo fosse lá, mandasse fiscais, tentasse fechar o estabelecimento, mas não. O pessoal não respeitou, não. Mas com o estado de infecções cada vez mais sério, 2 semanas é muito tempo para esperar. O governo e a coalizão governante devem convocar imediatamente uma sessão e iniciar o debate sobre o assunto. É preocupante que o primeiro-ministro tenha mencionado em uma entrevista coletiva que pretendia combinar benefícios com penalidades como um conjunto. Os benefícios já foram fornecidos por alguns governos provinciais com o apoio financeiro do governo central. A lacuna entre o governo e os partidos de oposição quanto à definição legal dessa assistência tem sido pequena. Mas a penalidade que envolve as restrições de direitos das pessoas e um painel de especialistas do governo expressou reações mistas propostas de Suga. Anteriormente, o primeiro-ministro respondeu que consideraria cuidadosamente a questão, mas agora ele inexplicavelmente parece ter mudado o curso repentinamente. Complicado, né? Em primeiro lugar, devem ser feitas revisões nas partes sobre as quais os partidos no poder e na oposição podem chegar a um acordo numa fase inicial. Não devemos deixar o debate sobre as revisões de lei estagnar devido ao conflito entre campos de decisão e da oposição sobre a introdução de penalidades. Para passar por essa fase inicial, é necessário uma forte liderança do primeiro-ministro. Um pré-requisito para isso é a restauração da confiança do público. Então, para quem acompanha o canal aqui, né, acompanha os vídeos do canal, deve se lembrar que eu sempre falei muito isso. Né, que se o primeiro-ministro não tiver apoio, ele se lasca. Porque o apoio vem do público. Porque o público vota nos legisladores e os legisladores votam no primeiro-ministro, porque é uma uma eleição, fechão é bom, hein? Uma eleição fechada para primeiro-ministro. Então, se o público não apoia os legisladores não vão apoiar o Suga. Da mesma forma que se o público não apoiar o Suga, ele não tem o apoio dos legisladores. E aí, como é que fica? Entende? Então tem muita questão delicada nesse meio tempo. E o Suga, infelizmente, ele fala as coisas pela metade. Tá? Ele deixa as coisas assim muito no ar. Né? Não fala da forma assim, como usa um termo japonês aqui, hakiri. O hakiri é você se expressar de forma clara, sem deixar dúvidas. Tá? E é uma coisa que ele não está fazendo. O Suga não está se expressando de uma forma hakiri. Tá? Então fica difícil nesse ponto. Por isso que eu falo que para prever algum passo dele é complicado. Né? Porque ele já não tem um histórico político que vem a público. Então não dá para fazer previsões, entre aspas, do passo que ele vai dar. Só que dá para ter uma previsão assim, no caso que eu me baseei em que? Em outras ações que não dele, mas no caso que o público acaba forçando. E nisso força ele, porque se vem a público, ele é obrigado a tomar uma decisão. Como está sendo feito, e graças a Deus todas as previsões que eu fiz aqui deram certo. Né? Não errei nenhuma. Então nessa brincadeira toda, vamos esperar até quinta-feira, porque já anunciaram que quinta-feira ele iria bater o martelo em relação a isso. E provavelmente quinta-feira deve sair o que vai fechar ou não em Tóquio, Chiba, Saitama e Kanagawa. Tá? E se algum outro governo vai querer também entrar nesse estado de emergência. Osaka já declarou que ele não vai porque eles estão conseguindo conter o coronavírus. Com os esforços deles lá, eles estão conseguindo. Então ele falou assim, nós não precisamos disso. Já saiu uma matéria sobre isso, mas eu não gravei no canal. Mas de qualquer maneira eu li essa matéria e estou passando para vocês assim, verbalmente, assim, coisa de forma rápida. Então é isso aí, família. Então vocês estão vendo como é que muda de um governo para o outro. Nesse ponto,
O AB, ele escondeu muita coisa, tá? Eu falo assim que ele escondeu o quê? Que pegaram já as falcatruas do AB, que ele fazia, ele fez muitos jantares, tá? Que o governo pagou, mas não foi declarado, tá? Então, tipo assim, meio que um caixa 2. Já pegaram isso do AB, tá? Eu não gravei essa matéria para vocês, mas eu vi aqui no Japão, lia, né, esse tipo de matéria. Então, eles pegaram esse tipo de coisa, mas em contrapartida, o AB, quando fez o estado de emergência, ele foi muito claro. Vai ser assim, 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 né? O estado de emergência ele vai ser retirado de forma gradual para as empresas, estabelecimentos, comércios, etc., de forma gradual. Então eles colocavam as medidas, esperavam 2 semanas, deu resultado, retira, passa para outra fase, né? Então foi muito mais fácil, né, das pessoas terem uma ideia do que fazer. Dessa vez não, tá todo mundo às cegas, tá todo mundo às escuras. Aí fica difícil confiar no primeiro-ministro desse, fica difícil. Quando o Suga estava para ser eleito, eu tipo assim, eu botava fé no velho, tá? Como as pessoas devem se lembrar, até o pé de cana. Se o pé de cana vê isso, ele vê esse vídeo aqui até o final, ele deve se lembrar, né? Porque eu falava que eu confiava no velho, porque o pouco que ele apresentou era algo assim, como é que se diz? Responsável. Até onde que eu conhecia. O pé de cana sempre falou, não confio nesse velho não, não confio nele não. O pé de cana, se ele ver o vídeo, ele vai dar risada, né? Porque eu falo assim, o pé de cana ele tá sempre nos comentários, ele tá sempre, tipo assim, já formamos uma amizade. Ele tá sempre nos comentários, sempre cita alguma coisa assim, sempre fala. Ultimamente ele tá meio sumido, vai saber se não vai ficar do final de ano. Mas ele sempre posta nos comentários falando alguma coisa, né? E tá nesse ponto aí, o Suga tá mais a favor do pé de cana do que a mim, tá? Nesse ponto. O pé de cana acertou mais em relação ao Suga do que eu. Mas vou fazer o que, né? Verdade seja dita, né? Vou negar? Não vou, pô. Né? Não sou hipócrita, né? Então, pé de cana, você tá mais certo que eu, meu irmão. Mas é isso aí, família. Brincadeiras à parte, tá certo? Vamos ver o que vai dar daqui pra frente, né? Vamos ver se eles conseguem fazer regras mais claras ou algo que seja mais eficaz, porque falar para os restaurantes fecharem às 8 horas e, como é que se diz, e as escolas não vão fechar, é muito vago, principalmente quando eles falam em limitação de restrição, no caso assim, restrição das pessoas de ir e vir no estado de emergência, das pessoas não saírem de casa. Se as escolas ficaram abertas, como é que eles vão restringir o limite das pessoas andarem na rua ou não? Não faz sentido, tá certo? Mas de qualquer maneira, vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Um abraço, até o próximo vídeo.